Bom dia, senhoritas e senhoritos. Estamos iniciando a gravação da nossa aula de hoje. Para ficar registrado, né? A sugestão do Silvio de Almeida enquanto leitura. Tá? Silvio de Almeida, eu mostrei para vocês antes de começar a gravação. Racismo estrutural. Certo? Racismo estrutural está aqui. Está aqui mais para baixo? Tá. Agora sim. E os vídeos dele no YouTube. Quem tiver um tempo, se aprofundar no assunto, sugiro, recomendo. Certo? Bom, na última aula a gente está discutindo a República Velha, né? Essa República Oligárquica, o presidente Epitácio Pessoa. Vimos aí uma série de eventos que estão acontecendo nesse período. Importante observar esse período de 1920 a 1930. O que nós estamos percebendo? O que está acontecendo no Brasil nesse período? Você tem aí o movimento tenentista se desenvolvendo, né? A revolta do 18 do Forte. Temos aí a Semana de Arte Moderna acontecendo, que é a Semana de Arte Moderna, numa defesa de uma arte que apresente o Brasil, e que você vê, né, eu acho esse quadro aqui fantástico. Né? O que esse quadro aqui apresenta para nós, gente? O que esse quadro fala para a gente? O que esse quadro aqui, ó, o que ele apresenta para nós? Resume em uma palavra. Só operários que você vê? Melhora. Melhora. O que mais que você vê? Só operários? Melhora. Não, produção artística? Não, o quadro está retratando o quê? Ah, isso aí, a diversidade. Isso aí, a diversidade brasileira, né? Então você vê, não é? Então é isso que esse quadro está chamando, lembra? Nós somos, o objetivo da Semana de Arte Moderna é favorecer o povo brasileiro, a miscigenação, isso aí, é diversidade. Então você vê imigrantes, você vê gente aparentemente de tudo até canto, né? Mas como é que você sabe que é de outra área? Pelo estilo do cabelo, pelo chapeuzinho utilizado, isso são características de estrangeiros, certo? É importante ver isso. Então você vê negros, brancos e rostos, né? E vestimentos, utensílios do vestuário, né? Chapéu, né? Que demandam, que sugerem o local de origem dessas pessoas. O traço do rosto, o formato dos olhos sugerem a origem desse povo, né? Aqui sugere a origem desse povo. Aqui sugere a origem desse povo. Então, isso aí, o que esse quadro está mostrando é muito mais do que o operário. Mas a mistura de povos que estão compondo aí a sociedade brasileira. E isso é importante perceber, muito importante. Certo? Muito importante. Né? Que você tem as características da mulher no Brasil, né? Que é a representação da mulata, né? E outros quadros, né? Representando isso. O Abapuru é um clássico, né? Então, a Semana de Arte Moderna contestando aí essa influência da arte europeia, certo? E nós vimos aqui que o que era o movimento antropofágico. Vamos pegar o que a Europa apresenta de referência, mas vamos adaptar essa referência à nossa cultura. Nós não vamos simplesmente copiar isso, nós vamos adequar, né, o que dizer, vamos mastigar, digerir, transformar isso em algo nosso, né? Essencialmente brasileiro. E esse movimento vai ser criticado, né? Muito criticado. Discutimos ainda na última aula, né, o permanente, ou melhor, né, a gente não chegou a discutir isso aqui. Né? Então vamos aí na discussão, na continuidade do Epitácio Pessoa, o seu sucessor, o presidente Arthur Bernardes, em 1822 e 1826. Então vamos lá ler o slide e discutir esses aspectos. Né? Algumas coisas aí que a gente vai perceber, que a gente tem repetido diversas vezes. Né? Eleito em meio a vários eventos, o Arthur Bernardes, né, a gente viu alguns desses eventos, atenta para o período cronológico.
seus 4 anos de governo foram de permanente estado de sítio. Até agora a gente nem viu o estado de sítio, né? Observa que a diferença do Arthur Bernardes de permanente estado de sítio. Permanente estado de sítio. O que vem a ser permanente estado de sítio? Sem garantias individuais. Sem garantias individuais. Censura. Concomitante a movimentos revolucionários, onde o presidente passa a perseguir adversários políticos e censurando a imprensa. Daí os eventos que vão se transcorrer ao longo do governo do Arthur Bernardes, que vai fazer com que ele faça uso desse instrumento aqui, né? Dessa prerrogativa que é a implementação do estado de sítio. Em 1922, ou seja, dentro do processo ainda, né, eleitoral, né, onde ele deveria ser nomeado, o que acontece? Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Bahia e Pernambuco organizam a reação republicana apoiando Nilo Peçanha para presidente. Baseado no discurso de moralização dos costumes políticos. Eu botei de vermelho entre aspas, né? Veja só. O que a gente está percebendo aqui? Lembra da política dos governadores? O objetivo da política dos governadores era manter as elites do Brasil inteiradas, se satisfazer os interesses de todos. O que nós temos aí? A elaboração da política do café com leite, né? Nós temos aí, aonde Minas e São Paulo, eles que estão decidindo e definindo quem vai ser o presidente. E o que a gente percebe? A política dos governadores tinha como objetivo impedir que as demais oligarquias, né, viessem a questionar, a contestar essa ordem estabelecida. O objetivo da política dos governadores é manter um certo alinhamento entre as oligarquias do país. E, em alguns momentos, essas oligarquias tendem a se dissociar, a ir de encontro a essa política de favorecimento político a Minas e São Paulo. Isso está acontecendo agora. E aí você vê elites que legitimam e participam de um processo de fraude eleitoral, né, denunciando fraudes eleitorais, onde eles nunca são favorecidos. Né? E aí você vê um discurso pela moralização dos costumes políticos. Quem está defendendo a moralização dos costumes políticos? Aquele grupo que sempre produziu imoralidade política. Se você prestar atenção na nossa atual conjuntura nacional, a gente vive isso hoje. Né? Vive centrão, né? Troca de favores e coisas do tipo. Mesmo assim, Arthur Bernardes vence as eleições, na base da fraude. Destaque para isso aqui. Ó. Em 1922, funda-se o PCB, o Partido Comunista Brasileiro. Você fundou um partido de caráter trabalhista no Brasil, voltado para os interesses do operário. 1922. Então, você tem aí nesse contextão aqui, a Semana de Arte Moderna, você vai ter em 1918 o 18 do Forte, você tem as greves de 1917, as greves operárias. Agora, em 1922, a fundação do Partido Comunista Brasileiro. Não confundir PCB, Partido Comunista Brasileiro, com PCdoB, Partido Comunista do Brasil. São dois partidos. O PCdoB não existe ainda. Então, aqui o primeiro partido, o PCB. E o PD, o Partido Democrático, fundado em 1926. Então, você tem dois partidos, um de caráter à esquerda e um de caráter à direita, fundados aí durante esse período do presidente Arthur Bernardes. Então, apesar de 1922 ter sido formada uma reação republicana, o que isso mostra para nós? Que as elites, né, as elites que não participam, né, se sentem alijadas do poder, né, da participação mais direta do poder, começam a enfrentar essa hegemonia paulista e mineira na escolha dos presidentes, que necessariamente os presidentes escolhidos não são paulistas nem mineiros. Necessariamente os presidentes que não são paulistas ou mineiros, mas são escolhidos por estes. Certo? Então está aqui o primeiro evento político ao qual Arthur Bernardes vai fazer frente. Em 1923, a chamada Revolta ou Revolução Gaúcha, que teve estopim com a quinta vitória consecutiva do Partido Republicano do Rio Grande do Sul, chamados pica-paus. Tem que botar nos slides quem são pica-paus e quem são maragatos. Né? Os maragatos, com apoio da presidência, se opõem, iniciando o conflito. Ou seja, opositores ao governo vencem as eleições pela quinta vez consecutiva no Rio Grande do Sul,
levando então o presidente a apoiar os Maragatos em oposição a esses pica-paus. A discussão é sobre essa reeleição, de que forma esse processo eleitoral está acontecendo, onde sempre os mesmos vencem as eleições. Vê? E aí o presidente toma partido, iniciando um conflito. O pacto de Pedras Altas, né, eles chegam a um acordo, estabelece que o governo eleito terminaria o seu mandato, contudo, entretanto, todavia, naquele estado o processo de reeleição ele não aconteceria mais. É importante perceber esse aspecto, porque com a proibição da reeleição vai permitir que novos indivíduos apareçam e se destaquem nessa política gaúcha. Destaque por Getúlio Vargas, que ganha espaço nesse momento, né, na política gaúcha. Certo? Em 1924, a Revolução Paulista. Bom, a Revolução Paulista vai ser uma guerra civil que vai acontecer no Brasil. Né? Brasil contra Brasil. Ok? Em julho de 1924, a segunda grande revolta tenentista. A primeira foi a 18 Forte. Contudo, ela limitou-se a São Paulo, Amazonas e Rio Grande do Sul. Nesses locais, as unidades do Exército, com apoio das forças públicas do Estado, quem são as forças públicas do Estado? A polícia. Certo? A polícia. Tomaram pontos importantes da cidade. Em São Paulo, atacaram o Palácio do Governo, obrigando o governador a fugir. Apesar dos conflitos, o movimento tenentista pede apoio da população. Mas que tipo de apoio? Ele pede compreensão e facilidade. As pessoas vão doar seus bens para a compra de armas, munição. Alguns indivíduos vão participar do conflito, apesar dessa força militar paulista, liderada pelos tenentes, solicitarem passividade por parte do povo. Por que essas forças militares que enfrentam o governo vão pedir apoio, compreensão, mas ao mesmo tempo pedem para que o povo não participe do processo, evite se envolver no processo de forma efetiva? O porquê disso? Não seria interessante que o povo pegasse as armas e fosse à luta? Como alguns vão fazer, apesar da solicitação de que eles não se envolvessem? É porque o movimento ele tem caráter elitista. E o movimento de caráter elitista, ele tem a participação do povo. Se o povo participa e o movimento tem sucesso, o que você pode ter aí? As reivindicações desse povo podem vir à tona. E as reivindicações desse povo podem pôr em risco os interesses dessa elite. Lembra que o governo do Floriano Peixoto, que os chamados florianistas, tem uma tendência a um discurso, tem uma tendência não, né? Tem a vertente deles é uma vertente voltada ao progressismo, ao desenvolvimento, ao industrialismo, a um discurso nacionalista, mas tudo isso garantido pelo Estado. O povo não precisa se manifestar. O povo não precisa se levantar contra, porque o Estado vai garantir ao povo os seus direitos individuais, os direitos sociais. Ordem e progresso. Só existe progresso, existe ordem. Esse é o discurso. Ordem e progresso. Então, isso é projeto, isso é desejo de projeto político. Né? Um povo que não se manifeste, um povo que não se mobilize. Por isso ele vai ter tanta atenção por parte da classe média. Né? A classe média, se você observar, salvo o período de tempo, a cronologia, salvo as transformações sociais que aconteceram, são o mundo de hoje, né, de 2020, é diferente da década de 20, de 100 anos atrás, né? Nós somos 100 anos, discutindo 100 anos atrás. Mas você percebe isso, quando você parar para ouvir a classe média, né, seja a classe média, a classe média mais baixa, que é a que a gente pertence, nós estamos aí nesse meio, né? Classe média baixa, classe média média. Se você parar para ouvir, ela se incomoda com a corrupção, ela se incomoda com a violência, ela se incomoda com as injustiças, apesar de se opor à justiça social, que a classe média gosta de caridade, ela gosta de fazer caridade. Né? Inventar um dinheirinho, comprar uns presentinhos, dar para as crianças e chorar com a pobreza das crianças. Né? Mas ela se incomoda com a violência, com a corrupção, com as injustiças,
né? Ela se incomoda com a saúde pública ruim, ela se incomoda com a segurança pública ruim, ela se incomoda com a educação pública ruim, mas ao mesmo tempo que ela se incomoda com isso tudo, ela não apoia movimentos de transformação efetiva disso. Ela acredita que essa transformação, ela não só acredita como deseja, que essa transformação vai se dar pela via pacífica. Ela acredita nisso. Vamos fazer uma greve dos professores. Não. Greve da saúde pública. Não. Greve da segurança pública. Não. Não pode. Como é que você vai transformar, então? Acreditar que vai chegar alguém, então, e vai garantir essas transformações. Que vai alterar e transformar o sistema vai abrir mão dos seus benefícios e privilégios em prol da melhoria da situação do povo. A nossa classe média ela acredita nisso, ela deseja isso. Talvez seja por isso que ela se frustre tanto, né? Talvez seja por isso que ela se frustre, mas isso está, como é que eu vou dizer? É um núcleo duro, está enraizado dentro dela, aqui, né? Está enraizado aqui dentro dela. Ela teme a radicalização, ela teme. Mas voltando para cá, os conflitos foram violentos, a cidade de São Paulo foi cercada e bombardeada. Olha que beleza, sendo os bairros pobres os mais antigos. Sempre assim, né? Você vai bombardear a cidade de São Paulo. Quais áreas serão mais bombardeadas? Os bairros pobres. Né? É uma oportunidade de se eliminar pobres. Você bombardeia os bairros mais pobres, principalmente o bairro do Brás, que era um bairro de grande contingente operário, vai ser bombardeado ali. Pressionados, os rebeldes conseguem passar pelo bloqueio das forças oficiais e se deslocam para o Paraná, Paraguai e Argentina. Né? Eles se deslocam. No sul, surge a figura de Luiz Carlos Prestes, um tenente, um homem do exército, que vai receber o apelido de Cavaleiro da Esperança, né? Um militar que aos poucos vai aderir ao discurso de esquerda revolucionária. Né? Aos poucos ele muda de lado, ele vai ser apresentado às obras de caráter comunista, de caráter socialista, e ele migra. Ele abandona, né, esse discurso ligado ao tenentismo e se desloca ao viés da esquerda. O Luiz Carlos Prestes, em qualquer lugar do mundo, ele estaria no rol de heróis nacionais, né, como outros homens que a gente já falou aqui, que foram negados pela história tradicional. Na história tradicional, os nossos heróis são Marechal Mascarenhas, Duque de Caxias, Tiradentes, Princesa Isabel, Dom Pedro I, são os nossos heróis. Dá para fazer uma análise desses aí, né? Ele segue para o norte, ele está no sul, ele segue para o norte em direção a São Paulo. Tá claro, é a geografia, né? Ele está no sul, então ele segue para o norte em direção a São Paulo. O grupo se divide em dois. Um segue para a Argentina e Paraguai, fugindo do conflito. Haja vista que eles serão perseguidos pelas forças oficiais do exército. Foge para a Argentina, Paraguai, buscando asilo. E uma outra segue lutando, que vai dar origem à chamada Coluna Prestes. O que vem a ser a Coluna Prestes? Liderada pelo Luiz Carlos Prestes. Eles vão percorrer o território, né, aproximadamente 25 mil quilômetros a pé, né, difundindo os ideais de revolução ao longo do campo, mas em momento algum eles vão entrar em combate efetivo com essas forças nacionais, com essas forças militares, efetivamente. O objetivo era manter viva a ideia de revolução e tentar despertar o povo, né, despertar a consciência do povo da importância de que ele se levantasse contra o sistema e produzisse uma grande transformação. Destaca-se aí que os coronéis, né, os homens do interior, vão pedir apoio a personagens da história. Por exemplo, nós vamos citar ele daqui a pouquinho, o Lampião, né, os coronéis vão se aproximar de grupos cangaceiros e vão pagar a esses cangaceiros para que eles viessem a atacar os componentes, né, dessa coluna Prestes. Né? Como é que, quando a gente fala Lampião, bandido, herói, não vamos discutir mais à frente, como ele vai ser utilizado por essa elite, né? Ou vão tentar utilizar ele, ou outros grupos como ele. Mas destaque para a coluna Prestes, então, que percorre, após essa revolta
essa Revolução Paulista em 1924, essa guerra civil que acontece no Brasil, uma guerra civil, brasileiro contra brasileiro. Eles percorrem aí uma parte desses tenentes e os seus aliados, aproximadamente 25 mil quilômetros, tentando despertar no povo esse espírito revolucionário, né? Convocar para a revolução. Não vai dar certo, ele não vai alcançar o seu objetivo, vindo até a se deslocar depois para países da América do Sul buscando refúgio. Ok? Então, destaque aí para o Luiz Carlos Prestes, para a Coluna Prestes, para a criação do Partido Comunista Brasileiro em 1922. Importante observar isso. Nesse contexto, se organiza aí a oposição ao Arthur Bernardes, a Aliança Libertadora. Quem compõe a Aliança Libertadora? As demais oligarquias que se opõem a essa política predominante do café com leite. Certo? A Aliança Libertadora. O nome é bonito, né? Aliança Libertadora. Vamos libertar, veja só, são oligarcas, homens ligados aos interesses de produção de café, voltados para essa submissão aos interesses estrangeiros, vão formar uma aliança, vão nos libertar de um grupo oligarca, agrícola, submetido aos interesses estrangeiros. Algo estranho, né? Mas vamos voltar a falar deles daqui a pouquinho. Destaque aí, vamos fazer um parênteses. Aí eu disponibilizei para vocês o vídeo para a gente falar sobre o Lampião, né? Vocês vão acessar o slide e vão acessar aqui discussões em relação ao Lampião para entender, né, para ter acesso a essa leitura do Lampião, senão a gente ia gastar muito tempo em relação a todos os assuntos que a gente precisa debater. O tempo não nos favorece. Assistam esse vídeo aqui, né, do YouTube, assista pelo menos os 7 minutos iniciais, assiste os 7 minutos iniciais, faz as anotações devidas, por favor. Faça as anotações devidas. Show preguiça. Faça as anotações relevantes. Se você quiser seguir o canal, também é bem legal esse canal aqui da Nerdologia. Assiste os 7 minutos iniciais. Aqui você tem uma biografia do Lampião, quem foi Lampião, o nome do pai, o nome da mãe, como ele se tornou cangaceiro, a versão mítica e a possível versão original. Aqui uma reportagem da revista Aventuras de História, que mostra peculiaridades sobre Lampião. Aqui é super interessante, Lampião, herói ou vilão? Por exemplo, ele não atacava as pequenas propriedades, só atacava as grandes propriedades. Herói ou vilão? Não me pergunto, eu não tenho opinião formada. Sinceramente, eu não tenho opinião formada. Sinceramente. Tanto o Lampião vai ser confundido, alguns vão forçar, né? Vão falar que o Lampião era um Robin Hood nacional. Exagero, né? E por último, esse texto aqui eu gostaria que vocês também dessem uma atenção, que fala sobre o banditismo social, né? Façam as devidas anotações a respeito. Eu acho bem relevante, né, essa discussão sobre banditismo. Se vocês fizerem a leitura e fizerem anotações, ao final da discussão, da correção do exercício, a gente discute algumas questões relativas a esse banditismo social, né? Às vezes, que gera dúvidas. Esse indivíduo ele é ladrão, ele é vilão ou não? Né? Essa tentativa de fazer relação a essa imagem de Robin Hood, toma dos ricos para os pobres. Existe limite para isso? Não existe? É uma discussão que precisa ser feita. Ok? É uma discussão que precisa ser feita. Na quinta-feira eu participei de uma diligência onde a pessoa que foi assassinada estava ligada ao crime, né? E todo mundo à volta, onde ele foi morto, estava sensibilizado porque ele ajudava todo mundo ali. Olha que loucura. O cara era um homicida, traficante, mas todo mundo ali à volta tinha carinho por ele, porque ele não deixava faltar nada para ninguém. O nada é o básico do básico, do básico, do básico e do básico.
Então, essa discussão ela é importante para nós. É importante, a gente precisa ter uma leitura sobre isso, certo? Então, sugiro, não são textos grandes, são textos pequenos. Quando tiver um tempinho, dá uma olhadinha em um, dá uma olhadinha na outra e faça as devidas anotações, por favor. Ok? Digita aí, por favor. Mexe no copo. Beleza, obrigado. Alan, tô sabendo que vocês rebentaram aí, hein? Na Mignola, hein? Parabéns, hein? Parabéns. Parabéns. Espero que as aulas possam ter contribuído de alguma forma. Sinceramente, parabéns. Você e os outros que foram, né? Que participaram. É, beleza, beleza. É bom para você perceber que a gente não está distante do todo, né? Assim, é bom para a gente perceber, atacar, cuidado, certo? A gente é brasileiro, a gente tem que identificar os pontos negativos e transformar essas coisas ruins que estão aí, né? O que eu mais gosto ali é a percepção de que nós, para alguns que tem uma certa síndrome de vira-lata, porque o colégio tal é melhor, não sei o que é melhor, a gente chega lá, a gente vê que a gente sabe pra caramba até mais do que eles. Não é? Que é muito discurso, é muita propaganda e a gente é tão bom ou melhor. O que eu mais curti era isso. Besteira, hein, bicho? Pois é. Pois é, isso é muito legal. Isso é muito legal. Pois é, isso é muito legal. Essa percepção de como a gente tem força, de quanto a gente é capaz. O que eu mais curto, ou mais quando eu ia, né, não pude ir mais, por questões pessoais minhas, né, era essa relação, essa percepção dos alunos que estavam lá se enxergarem como isso não é concorrente assim para mim, não, eu aguento. Essa, essa sensação de força, né, de que eu brigo com qualquer um aqui de igual para igual. Isso para mim é o mais legal. Mas parabéns a vocês que foram. Parabéns mesmo. A todos os envolvidos. Vocês, os professores que deram cobertura, né, que deram suporte. Parabéns a todos. E quem não pôde ir, né, procura saber como é que foi. Tem todo ano, né? Não é porque você vai entrar na universidade ano que vem que você não pode participar desses eventos. Ok? Mas voltando aqui. O presidente em sequência do Arthur Bernardes, o Washington Luiz, 1926 a 1930. Sob o lema Governar e Abrir Estradas, implementou a construção das rodovias Rio-São Paulo e Rio-Petrópolis. Observe que não tem um contingente automobilístico, né, expressivo ainda. Mas, contudo, entretanto, todavia, você começa a abrir estradas. Né? Tá aí, a rodovia Rio-São Paulo e Rio-Petrópolis. Para combater a inflação, cria a Caixa de Estabilização com o fim de emitir moeda com laço de ouro, baseado no preço do ouro. Decretou o fim do estado de sítio, mantido pelo seu antecessor. Fecha prisões destinadas a presos políticos, contudo, entretanto, todavia, ele não anistia os presos. Ou seja, ele não dá o perdão, ele só não produz, não mantém abertas aquelas prisões exclusivas para presos políticos. O que dá uma ideia da dimensão da perseguição a quem se opunha ao Estado. Se você olhar, isso ainda existe. Nós não estamos prendendo ninguém, por enquanto, como preso político. Prendemos um, né? O Lula foi preso como preso político. Não estou defendendo aqui o Lula aqui ou acolá, mas isso aconteceu dentro de um processo, dentro de um projeto político. Mas o exemplo que ele dá é da jogadora de vôlei. Jogador de vôlei, jogador de futebol, enaltece o governo, beleza. Quem critica o governo está sendo punido. Está sendo denunciado. Muito cuidado. Já falei para vocês, muito cuidado com o que vocês defendem. Você pode ser vítima amanhã. Com a celebrada, presta atenção nisso, lei celebrada põe fim à liberdade de imprensa. Dá um nome para o fim da liberdade de imprensa. Censura. Censura. Põe fim à liberdade de imprensa. Isso é censura.
Isso que nós estamos vendo no Brasil, democrático. Censura. E prisão para responsáveis por delitos ideológicos sob o pretexto de... Fiz questão de grifar de combate ao comunismo. Veja como é antigo, como é antigo o uso da ameaça comunista para a retirada de direitos e legitimação do conservadorismo no Brasil. Veja como é antigo o uso dessa falácia. Aonde você está vendo o comunismo? O que ele está chamando de comunismo aqui no Brasil? O que ele está chamando de comunismo no Brasil? A ação operária. Nós estamos tendo greves operárias, os trabalhadores estão na rua reivindicando direitos. Não existe legislação trabalhista, não existe carga de horária definida. Quantas horas um trabalhador deve exercer na fábrica? Não existe regulamentação de horas de trabalho, não existe regulamentação de salário, não existe regulamentação de férias, não existe nada que proteja o trabalhador. Logo, os trabalhadores estão na rua, fazendo manifestações, fazendo greves. Lutar por direitos no Brasil é sinônimo de comunismo. É muito importante perceber isso. Nunca houve governo comunista no Brasil. Nunca houve governo socialista no Brasil. O socialismo e o comunismo nunca foram ameaças ao Brasil, mas eles sempre foram utilizados como justificativa para perseguição, para a implementação de governos cerceadores de direitos. É muito importante perceber isso. Muito importante. Olha como é antigo o uso. O que é comunismo? Comunismo aqui é o trabalhador na rua reivindicando direito. Se você falar em reforma agrária, alguém já te chancela de comunismo. É comunista. Nós estamos vendo aí só do Brasil e o impacto dessa concentração de terras na mão de poucos. E é importante observar toda a propaganda que gira em torno desse inimigo imaginário da elite nacional. Como ela morre de medo disso aqui. Para o presidente, a questão operária era a questão de polícia. Ou seja, como é que você vai lidar com os manifestantes que estão reivindicando direitos? A violência policial. E é muito louco, né? Porque o que é o policial? Mais um proletário, mais um pobre assalariado, certo? Que é pago para bater em pobres assalariados que reivindicam direitos. Isso é muito doido. A polícia é um pobre, um proletário, pago para reprimir outros proletários. Isso é a polícia. Qualquer polícia. Isso é muito louco, não é? É para pensar nisso aí, hein? Para pensar nisso aí. Certo? É para pensar. Alguém quiser falar alguma coisa, se manifesta. Vou chamar a atenção de novo. Veja como é antigo o uso. O que é ser comunista no Brasil? Lutar por direitos. Até agora a gente não teve nada perto disso aqui no Brasil. Quem é o comunista? São os trabalhadores que estão na rua, reivindicando direitos. Em 1929, história geral, vamos conversar paralelo, né? Acontece o craque da Bolsa de Nova York, a quebra da Bolsa de Nova York, né, que vai afetar a economia mundial. Aqui não foi a primeira crise do capitalismo, ela não foi a primeira, nem a última. Nós tivemos uma em 2008 e sentimos o efeito dela até hoje. Foi a primeira grande crise do capitalismo, não foi a primeira grande crise, que vai afetar a economia mundial. O que você teve nos Estados Unidos? Uma superprodução, produção e redução de consumo. Você não tinha como consumir tudo aquilo que era produzido, os produtos começam a encalhar, você não consegue vender, e, consequentemente, você começa a quebrar as empresas. Né? E aí, o que é importante observar, qual é a política econômica vigente? A política econômica vigente é o liberalismo. Aquela ideia de laissez-faire, laissez-passer. O Estado não deve intervir na economia. Essa é a política econômica vigente. Adam Smith, todinho aí. O Estado não deve intervir na economia. Então a economia começa a passar por dificuldades. O Estado não intervém. O Estado não intervém porque existe uma mão invisível, lembra disso? Existe uma mão invisível que vai resolver os problemas. A mão invisível não resolveu o problema e o Estado quebra. Certo? E os Estados Unidos quebrado, ele ainda não é a primeira grande potência, mas vai ter impacto no mundo inteiro. Certo? A crise 29 vai pôr em prática
política de emissão de moedas, aqui, essa ideia da caixa de estabilização, conflito no latus osso, porque o preço do ouro cai. Então isso afeta a produção, então a gente para de emitir moeda. Ok? Então compromete. A safra de café no Brasil, opa, faltou um aqui. No Brasil, na época, foi recorde naquele ano. A gente nunca tinha produzido tanto grão, tanto café, que por si só baratearia o preço do produto. Então você tem muito café produzido, acompanha. Muito café produzido, muita oferta, o que acontece com esse preço? Baixa. O que o governo faz então? Com aquela política de valorização do café, o governo, lembra? Ele comprava o café dos produtores, garantia o lucro dos produtores, que a elite não pode perder. Então o Estado pega o dinheiro que deveria ser investido em questões sociais, ele compra esse café desses produtores e vai disponibilizando um pouquinho o café, vai botando aos poucos esse café no mercado. Qual é o problema? Bom, numa crise econômica, o que os países chamados grandes economias, elas fazem meio a uma crise econômica? Bom, a primeira coisa que elas fazem é se voltar para o que é essencial. Café não é essencial, café é supérfluo. Então se reduz drasticamente a compra de café no Brasil, o que viria a afetar os interesses dessa elite. E aí o Estado comprou o excesso está ali. Ninguém compra. Bom, afetou a nossa economia. Concorda? Outro aspecto importante que esses países, né, mais ricos fazem é cobrar as dívidas. Você tem dívida comigo, eu preciso receber. Preciso receber, você. O Brasil tem uma grande dívida. Ah, mas eu não tenho dinheiro, não tem problema não. Então você vai comprar isso aqui, amplia a submissão do devedor em relação ao credor. Perdemos de novo. Outra coisa importante, o meu capital, o dinheiro que eu estou investindo na empresa aí no seu país, né, eu estou investindo dinheiro para botar a fábrica aí no Brasil. Eu vou parar de botar dinheiro nessa fábrica no Brasil porque eu preciso construir fábrica e gerar emprego no meu país. Se eu parei de botar dinheiro nessa fábrica aí no Brasil, eu fecho essa fábrica, ampliando o número de desempregados. Esse é o problema da submissão econômica. Isso é o problema dessa subserviência às grandes economias. Na crise, eles vão olhar o interesse deles. E nós, atrasados, a gente fica sem saber o que fazer. A gente só amplia a dependência, que a gente não tem o que fazer, a não ser contrair mais empréstimos. Certo? A elite sente o golpe. E, como sempre, busca o Estado para que este a protegesse. O Estado não consegue atender às expectativas e a elite não vai demonstrar interesse em defender. O Washington Luiz indica para candidato à sua sucessão o paulista Júlio Prestes. Não confunda em hipótese alguma Júlio Prestes, candidato a presidente indicado por Washington Luiz, com Luiz Carlos Prestes, líder da coluna Prestes. Não confunda os Prestes, por favor. Hein? Contrariando os mineiros. Logo, os mineiros, veja, era a hora do mineiro apoiar um candidato. O paulista Washington Luiz indica alguém ligado a ele. Os mineiros, então, abandonam os paulistas, se juntam à Aliança Liberal, onde o governador Antônio Carlos de Andrada, que seria o candidato de Minas Gerais, abre mão de sua candidatura em nome do governador do Rio Grande do Sul, que compõe a Aliança Liberal. Lembra? Que compõe a Aliança Liberal. De nome Getúlio Vargas. O vice seria o paraibano João Pessoa. Senhoritas e senhoritos, vai fechar na minha cara agora o sistema.